Olá, bom dia, paz e bem a todos. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. A continuação de ontem. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia-lhes ainda: traz-se porventura uma candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posto no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Para a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Neste Evangelho de hoje, nós temos a continuação de ontem, a parábola do semeador, e principalmente essa primeira parte, todo o Evangelho, mas essa primeira parte daquilo que está oculto será descoberto, o que está secreto será também publicado. Isso nos diz tanto das coisas da revelação no fim dos tempos. Apocalipse significa justamente revelações, em que tudo será revelado, nada continuará em segredo. As ações que nós fazemos, ações erradas, ações certas, tudo que fazemos em segredo será revelado. Ok. Mas esse Evangelho de hoje, ele se conecta principalmente com a semente da palavra, que é justamente do semeador, que nós vimos ontem. A semente da palavra, ela é enterrada, ou seja, ela fica escondida em nossos corações. Só que no momento em que nós acolhemos... No momento em que nós acolhemos a palavra de Deus em nossos corações, nós temos também o dever de sermos luz. No momento em que nosso coração é uma terra boa, como nós vimos ontem, nós acolhemos a palavra de Deus, ela se esconde em nossos corações, mas ela tem que dar frutos. E nisso de dar frutos, nós nos tornamos luz para o mundo. Em Mateus, no Sermão da Montanha, nós vamos ver capítulo 5, versículos, acho que é de 13 a 15, mais ou menos, que Jesus Cristo fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então que nós também hoje possamos permitir que essa palavra adentre no nosso coração, temos um coração como terra boa, como nós vimos no último Evangelho de ontem, e que o nosso coração acolha essa palavra e não guarde para si os frutos da palavra de Deus, não guarde para si a doutrina de nosso Senhor. A palavra de Deus, ela é vida, ela nos dá a vida. São Pedro vai dizer: só tu tens palavra de vida eterna, a quem mais nós iremos? Então, que acolhemos a palavra de nosso Jesus Cristo, e o que ele pede nesse Evangelho de hoje, nessa primeira parte, é justamente isso: que não aguardemos como alguém que guarda um tesouro apenas para si, mas que nós compartilhemos essa sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria que vem da palavra de Deus, nós a proclamemos e evangelizemos os nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs de sangue ou não, nossos amigos da faculdade, da igreja, do trabalho, enfim, de qualquer ambiente que nós estivermos, nós sejamos essa luz. A candeia é justamente como se fosse uma vela. E o candeeiro é o local adequado para a vela, que é como se fosse a lâmpada, como se fosse um lustre no alto da casa, no teto dessa casa, que é a nossa vida, que é a igreja, que é a casa, que é, enfim, qualquer outro local, ambiente ou situação em que nós estamos. Nós devemos ser essa candeia que não fica escondida, não fica debaixo da caixa, debaixo da cama, mas fica em exposição, fica exposta, não por orgulho, mas com toda a humildade, para ser luz, para que a luz de Cristo que vem para nós através dessa palavra também possa atingir, possa chegar até os irmãos. Por quê? Porque Jesus Cristo quis assim. Não que ele precisasse de nós para evangelizar, mas ele quis precisar. Ele quis que nós também façamos parte do reino dele. Ele quer.
quis no passado. Ele quer, hoje, no presente, cada um de nós acolhemos a semente que é a palavra dele e possamos também ajudá-lo a semear com a nossa luz, que vem dele, com a palavra que não é nossa, é de Jesus Cristo. O segundo momento desse evangelho também ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, nós também devemos ter esse ouvido atento, abrir os ouvidos dos nossos corações. Mas ele fala: atenção, atendei ao que ouvi. Com a medida com que medirdes os outros, também vós serão medidos. Ou seja, a medida. Nesse tempo de Jesus Cristo, quando iam comprar trigo, quando iam comprar arroz, feijão, qualquer grão, a pessoa própria levava sua medida de casa. Então imagina você, irmão e irmã, indo comprar arroz, você leva uma medida. Você põe a quantidade que você quer nessa medida, enche ela, sacode ela, faz o máximo para que caiba o tanto quanto for possível, se não mais. Uma medida transbordante, como nós vemos em outros evangelhos, falando dessa passagem também, da medida. Então, imagina assim, você é misericordioso consigo mesmo, para que você consiga alcançar o máximo possível de arroz, de milho, de feijão. E quando você for vender, quando você for fazer alguma coisa para o próximo, você não pode querer uma medidazinha pequena, menor, ou uma medida que não seja tão sacudida, uma medida que não seja tão misericordiosa. O que Jesus Cristo está falando não é sobre arroz ou trigo, não é sobre grãos, é sobre misericórdia, é sobre amor. Em outra passagem, no profeta Oséias, Deus diz: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então, que através disso nós entendamos que a verdadeira medida, Pai, no Pai Nosso nós pedimos: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A verdadeira medida que nosso Jesus Cristo nos ensina, o amor, é misericórdia para conosco, claro, mas para com os irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa segunda parte do Evangelho de hoje fala sobre isso, sobre a medida com que devemos nos medir e medir ao próximo. Que seja sempre em nossos corações a misericórdia e o amor a Deus sobre todas as coisas, para que não sejamos muito indulgentes conosco mesmos, muito piedosos quando se trata dos nossos erros e impiedosos quando se trata do erro do próximo. Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos julgará, Ele que é a misericórdia, Ele que é o amor de Deus, Ele que é o amor do Pai, é quem irá nos julgar. Que nós sejamos misericordiosos, porque Ele nos julgará com misericórdia. Porque senão, se nós formos impiedosos, Ele, na sua justiça, nos julgará e acrescentará. Aquele que pensa ter alguma coisa no inferno, perderá até aquilo que ele pensa ter. Porque o verdadeiro bem, o verdadeiro tesouro das nossas vidas é Deus. No momento que nós tiramos Deus, tudo não faz mais sentido. E assim, perderemos tudo se perdermos a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e nunca tiremos Jesus Cristo do centro, nunca tiremos essa medida dele, que é a misericórdia de nossos corações. Paz e bem e tenham um bom dia. Amém.